Olá, até esse exato momento a gente viu muita teoria, principalmente na parte de fundamentos de rede. Só que chega um momento em que o candidato CCNA ele precisa praticar. Nessa aula eu vou apresentar a vocês a academia, digamos assim, onde que o futuro CCNA ele pode estar praticando seus conceitos, onde ele pode estar aprimorando os seus conhecimentos. E a ferramenta chama Packet Tracer. Vamos conhecer? O Packet Tracer ele é uma ferramenta desenvolvida pela equipe da Cisco, né? E o objetivo dele é ser um simulador de redes. Ele simula roteadores, switches, hosts, até telefone IP, rede frame relay. Ou seja, para a formação CCNA, ele tem tudo que você precisa para estar explorando, né, todo esse universo de rede sem gastar nenhum centavo. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a versão mais atual é a 6.0.1. Ela trouxe vários recursos bacanas para completar o que já era bom, né? Porque o Packet Tracer ele já é uma ferramenta muito boa para a gente simular os nossos ambientes. E nessa versão trouxe, além de corrigir os bugs, que é de praxe, trouxe outras melhorias, né, pro candidato. Bom, primeiramente, a gente vai instalar o Packet Tracer. Bom, se você estiver acessando o nosso curso, tá? Você pode ir na área de downloads e vai estar duas versões, em Windows ou Linux, para você estar baixando, né? Vamos na Windows, eu já baixei aqui, tá na minha área de trabalho. Não tem mistério nenhum a instalação dele. É a tradicional Next Finish. Vou dar 2 cliques aqui. Apareceu a mensagem. Tem que arrastar toda hora pra cá que eu tô trabalhando com 2 telas. Ok, sabe aquele Next Finish padrão do Windows? Eu já tenho um Packet Tracer instalado, então talvez ele reclame. Vamos ver o que vai acontecer. Tá instalando, né? Não tem mistério nenhum. Next Finish para o Packet Tracer instalar. For Packet Tracer Skill, close a web browser. Só tá falando para fechar os web browser. E ok, launch Packet Tracer. Já trago ele para cá para a telinha, tá bom? Aqui ó, esse é o Packet Tracer. Nossa, a princípio parece, se você nunca mexeu com ele, pode parecer algo complicado. Então é nessa aula que eu vou dar umas dicas e a gente vai montar um pequeno cenário, né, que eu acho que aí vai dar pra gente praticar bastante. Não vou entrar muito em configuração, algumas coisas mais básicas, é mais para você conhecer essa ferramenta onde a gente vai estar praticando todos os nossos conhecimentos aí. Bom, primeiramente, vamos explorar aqui os dispositivos. Olha aqui embaixo, ó. Se eu clicar aqui nos roteadores, eu tenho todas as opções, toda a gama de equipamentos que eu posso estar utilizando, né? 2901, 2911 ou até mesmo genérico. Então, se eu for clicando aqui entre os dispositivos, ó, switches, você viu que aqui mudou, né? Mudou todas as opções de switches. 2950, 2950T, 3560 e assim por diante. De acordo que eu vou aqui clicando, que é os hubs, dispositivos sem fio, né? Um Linksys doméstico aqui, os tipos de conexões, né? Enfim, os dispositivos finais. De acordo que eu vou clicando, ele vai alterando aqui os dispositivos que eu posso usar. Ok? Vamos começar com o dispositivo mais utilizado no mundo, né? Até esse exato momento, porque os tablets estão ganhando muita popularidade. Vamos colocar um PC, tá vendo? Esse aqui é um computador PC genérico. Como é que eu faço? Clica, arrasta e solta na área de trabalho, né? Essa daqui
é a sua área de trabalho, ou workbench, né? Você clica, solta aqui o computador, olha lá, sabe? Clicou, arrastou, soltou, Windows, Way of Life, sabe? Estilo de vida Windows, arrastar, soltar, muito tranquilo, né? Então a gente tem um computador aqui, vamos colocar mais um, né? Só clicar aqui e arrastar, a gente tem outro computador, né? Puxa, nesse exato momento eu tenho uma rede? Sim, eu posso ter uma rede, a famosa rede USB para lá, USB para cá, USB para lá, USB para cá, né? Eu copio arquivos do PC 0 aqui numa USB, vou pro outro, gravo nele e vou indo e voltando. Eu tenho uma pequena rede. Mas a gente pode facilitar a nossa vida? Podemos. Qual dispositivo que a gente pode estar utilizando, né, para estar conectando esses dois ou mais computadores, né? Eu posso ter mais um computador aqui, um notebook, né? Qual dispositivo eu posso estar utilizando para estar interconectando esses caras? Eu posso optar por um hub, né, que é um dispositivo de camada 1. Ele não entende MAC address, ele é como se fosse um amplificador de sinal. O sinal entrou por uma porta, ele amplifica para todas as outras, ele transmite para todas as outras. Ou eu posso utilizar o cara que trabalha numa camada superior, trabalha na camada 2, um switch, né? Que ele dá um certo desempenho e segurança a mais na minha rede. Hoje é muito comum os switches. Lá em 1900 e bolinha, switches eram meio caros, então os hubs reinavam absolutos. Mas hoje em dia os switches já estão com preço muito acessível. Toda rede tem um switch lá para movimentar os dados. Então vamos partir para os switches. Eu posso usar um 2950, 2960, aqui é a parte genérica, ou um 3560. Esse 3560 está com um desenho meio diferente, né? É que ele é um switch de camada 3. É mais ou menos assim, como se tivesse um roteador embutido nele, né? Bom, vamos ficar no básico. Vamos colocar um 2960, tá? Um equipamento bastante utilizado hoje em dia, tá? Então, naquele mesmo estilo, clicou, arrastou, soltou, tá? Eu tenho o meu switch aqui. Olha só como a ferramenta Packet Tracer é bacana. Eu vou dar 2 cliques aqui em cima do switch. E olha só. Ele me mostra o desenho da frente do equipamento, né? Então, olha como é bacana para o aluno para estar aprendendo, né? Ele é um switch de 24 portas e tem 2 portas giga. Essas portas giga são utilizadas para fazer uplink, né? Ou seja, para conectar switch com outro switch. Então, uma porta de maior velocidade, tá? Esse cara aqui trabalha com cabo UTP, né? Mas tem alguns modelos que trabalham com fibra ótica também. E é mais recomendado que você trabalhe com fibra ótica pela confiabilidade do meio, né? Aí aqui em cima, tá? Essa janela aqui apareceu porque eu dei 2 cliques. Eu dei 2 cliques aqui, ela apareceu, tá? Tô arrastando aqui para você. E aqui tem várias abas. O físico, que ele mostra a frente do equipamento, tá? Aqui é a parte de configuração. Geralmente essa parte de configuração é mais usada por instrutores. Eu não recomendo que os alunos utilizem isso aqui porque é muito fácil, né? Então isso aqui facilita a configuração. Só que esse tipo, né? Você clica aqui em configurações, coloca o nome do switch. Você pode usar mais para aprender, né? Quais os comandos que você daria. Mas pro aluno mesmo, ele tem que saber fazer todas as configurações por comando, né? E não por menu aqui, tá? Então geralmente essa aba configuração é usada mais por instrutor, porque o instrutor precisa acelerar, montar um laboratório muito rápido. Então a gente usa mais para isso. Agora pro aluno que quer aprender, essa aba configuração vocês nunca vão utilizar. A mais utilizada vocês vão sempre aqui, ó, na Command Line Interface. Ela simula, né, a interface do iOS, o sistema operacional do switch, tá? É como eu fui clicando lá em configuração, aqui dentro da Command Line ele já foi dando
os comandinhos aqui, tá? Bom, a gente ainda não teve uma aula de comandos específicos assim de CLI. É só tô querendo mostrar aqui a carinha, né? E como que você navega entre as abas, o físico, a configuração e o command line, né? Quando você precisar fazer inserir comandos no equipamento, é nessa aba command line que você vai estar utilizando aqui, né? Sem querer adiantar, por exemplo, hostname switch 01, ok? Então eu dei um nomezinho para ele, né? Só para o equipamento não ficar sem nome. Mas a gente vai ter uma aula específica de configurações básicas do equipamento, tá? Então eu dou 2 cliques no ícone, ele me abre aquelas opções. E no PC, vale essa mesma dica? Vale sim. Se você clicar, ele vai te trazer a frente aqui do PC, né? E, claro, tem algumas abas a mais, né? Configuração, área de trabalho, né? Como se fosse um Windows, né? Então aqui a gente configuraria o IP dele, tá? Aqui eu tenho como se fosse um navegador, né? Porque esse pacote 3 é fantástico, eu consigo simular realmente um universo, é minha academia virtual, assim, você consegue montar o mundo que você quiser, né? Prompt comando do DOS, dir, ping, né? 127.0.0.0.1, loopback e assim por diante. Não está respondendo porque não tem cabo conectado ainda, tá? Então, que mais? A parte de rede sem fio, gerador de tráfego, VPN. Cara, esse packet tracer ele é muito completo, ok? Então, até o momento a gente só arrastou 3 dispositivos e um equipamento aí de rede, que é o switch, para estar montando a nossa pequena rede. Será que ela está funcionando? Não, porque não é uma rede wireless, né? É uma rede cabeada. Então eu preciso trabalhar com a camada física, trabalhar com os conectores. E é nesse ícone aqui de conexões que eu vou estar escolhendo os meus conectores, tá? Essa primeira opção, que é o raiozinho, ele escolhe automaticamente para você. Também não recomendo que você utilize, né? Porque como ele escolhe automaticamente para você, né, você não vai estar aplicando o seu conhecimento. Qual tipo de cabo eu utilizo em determinada conexão, né? Então o ideal é sempre manual, que você escolha os seus cabos. Bom, então que tipo de cabo a gente poderia estar usando para conectar um PC no switch? O cabo direto, né? O cabo mais comum que você compra em qualquer lojinha aí da esquina. Você pede um cabo TP ponto a ponto, cabo direto. É aquele cabo que numa ponta foi conectorizado no padrão 568A e na outra ponta o mesmo padrão, né? 568A dos dois lados. Ou numa ponta 568B, na outra ponta o mesmo padrão, 568B. Né? Então a gente tem um cabo direto. Bom, clicou aqui no conector do cabo direto, ó, você viu que a ponteira do mouse já mudou. Parece um cabinho de rede, né? Você clica no PC0, clicou, ele vai perguntar em qual interface eu posso conectar. Pode ser numa Fast, pode ser numa RS-32. Vamos conectar numa Fast, ó. Então, ou seja, eu conectei na Fast, ou seja, na placa de rede desse cara, do PC0, e agora eu vou conectar no switch. Clico lá no switch, e onde que eu vou soltar? Colocou aqui na Fast 0/1 também, né? E a interface já está começando a subir. É que o switch faz algumas verificações, né? Antes, é por isso que aqui está laranjinha, aqui está verde. Mas daqui a pouco essa interface vai subir. Eu vou fazer esse mesmo processo para esse computador aqui, tá? Cabo direto, conecta aqui na Fast 0 dele, vou lá no switch, conecto na 0.2, tá? Daqui a pouquinho essa interface vai estar subindo aí, ok? Então como se fosse uma pequena rede. Esse laptop eu também poderia fazer essa conexão, basta selecionar o cabo direto, conecto nele, conecto no switch. Mas eu estou simulando que esse laptop seria um computador do analista de redes, né, do cara que está configurando o equipamento. Então, que tipo de cabo, né, é o cabo recomendado para eu estar acessando a console
desse meu switch? É o cabo rollover, né? Em inglês é rollover, aqui no Packet 3 está traduzido como console, esse cara azulzinho aqui. Então eu chego, conecto o notebook aqui, ó, RS232 é serial, tá? É um notebook que tem serial. Ligo aqui no meu switch, coloco na console, tudo bem? Então, por que esse cara tá diferente, né? É cabo de rede? Não, não é cabo de rede. É um cabo de console, aquele cabo azulzinho tradicional que vem em todos os equipamentos aí da Cisco, né? Tem alguns que é na cor cinza, branco, depende do equipamento. Geral, o mais tradicional é o azulzinho aqui mesmo. Ok? Então aqui eu já tenho uma rede, né? Eu já tenho uma rede que já pode ter alguns serviços básicos. Por exemplo, se nesse computador eu tiver um compartilhamento de arquivos, o outro computador ele pode acessar esse compartilhamento, né? Então já tem alguns serviços básicos nela. Para de fato as coisas começarem a ter algum tipo de comunicação interna, é necessário estar estabelecendo um endereçamento IP, né? Como é uma rede privada, vamos colocar aqui, é a rede 192.168.0.0, né? Com a máscara, né? 255.255.255.0, ok? Então é uma rede do tipo classe C, porque começa com 192, tá? Uma classe C. É uma rede privada, né? 192.168 são redes que foram reservadas para uso privado dentro da sua corporação, ou seja, não é endereço para você colocar na internet, não vai ser roteado para a internet, é uso interno à sua corporação. E essa máscara aqui é a máscara padrão da classe C, né? 192 é uma classe C, é a máscara padrão dela. Nesse PC0, então a minha rede vai começar com 192.168.0. O PC0, vamos colocar que o IP final dele é 10, tá? Bom, vamos ser um pouco mais claro. 192.168.0.10. Esse vai ser o endereço IP dele. E a máscara, né? A mesma máscara, porque você está na mesma rede. Então a gente pode estar estabelecendo esse endereço para esse cara aqui. E para o meu PC1, né? 192.168.0.10 pode ser 10? Não, não pode ser 10. Se fosse 10 ia dar conflito, né? O endereço IP tem que ser único ali na sua rede, tá? Então tem que ser outro valor, diferente de 10. Pode ser o 11? Pode ser o 11, bacana. E a máscara tem que ser diferente? Não, a máscara é sempre a mesma, né? Porque é a máscara que está definindo a sua vizinhança. Deixa eu só ser um pouco mais claro aqui. Aqui é a rede. Que essa aqui é a minha rede. Puxa, Ricardo, mas eu já tenho alguma comunicação básica? Tenho, né? Vamos configurar esses IPs aqui que eu já vou te mostrar. Vou clicar aqui no meu PC0, dei 2 cliques nele, tá? Vou configurar esses IPs que eu estabeleci aqui. Em empresa grande você configura manualmente o endereço IP? Não, tem um servidor que ele atribui automaticamente endereços para os computadores. Imagina você configurar mais de 3.000 hosts na mão. A chance de dar um conflito de IP é muito grande, né? E a chance de você errar também. Fora a dor de cabeça de administração. Como é uma rede pequena, a gente vai configurar manualmente aqui, ó, 192.168.0.10. Aqui é a máscara. Beleza, já configurei o meu PC0. Vamos configurar o PC1. Deu 2 cliques lá no PC1. Aqui, configuração IP estática, né? Caso eu quisesse que ele pegasse dinamicamente, eu selecionaria DHCP. Só que precisa ter um servidor de DHCP. Nesse meu exemplo ainda não tem. Mas vamos configurar na mão mesmo, né? É mais pra gente realmente aprender aqui, né? O nosso primeiro lab. 92.168.0.11 e eu tô com a máscara padrão de classe C. Tá aqui bonitinho, né? Já tá configurado. Então, olha só. Esses meus dois equipamentos já estão configurados aí com endereço IP. Se eu quiser, eu posso fazer um teste, né, de conectividade.
eu quero saber se esse meu PC0 tem conectividade, né, na camada 1, 2 e 3 com esse meu PC1. Deixa eu clicar aqui no PC0, tá? E eu vou utilizar um comando, é o nosso comando favorito, número 1. Ping, né? Você lembra do jogo ping pong? É mais ou menos como se fosse isso. Ping o que? Eu vou pingar o endereço IP. Eu posso pingar o meu, né? Lembrando que eu estou no PC0, então eu posso pingar o meu endereço IP, tá? Então essa é uma resposta positiva, né? É sinal que eu consigo conectividade comigo mesmo. É muito bom isso, né? E aqui dá aqui, ó, foi enviado 4 pacotes, 4 recebidos, nenhuma perda, né? Então isso é muito bom. Eu estou tendo uma conectividade muito boa, tá? E aqui os tempos aproximados. Tempo aproximado não, os tempos de resposta. O mínimo foi 7 milissegundos, o máximo foi 11 milissegundos, dando uma média aí de 8 milissegundos, né? Desses 4 pacotes teve essa média aí de tempo, né, de transmissão. Eu pinguei o meu próprio IP, eu posso pingar o IP lá do PC1, né, que é final 11, olha só. Eu dou um ping aqui e olha só que bacana. Né? Sucesso, né? Porque assim, perda zero. Quando a perda é zero, foi com sucesso os 4 pacotes, tá? Tudo bem? Que estranho, né? E aqui o tempo deu zero. Vai entender o paquete 3, né? Quando eu pingo meu próprio IP, é coisa do paquete 3, não leva ele muito a sério. O que a gente pode fazer aqui agora? Um comando aqui para ver a configuração no DOS, ipconfig, tá? Ele te mostra as configurações aí de endereço IP, né? Quando eu falo IP, no momento fala de IPv4, tá? 92.168.0.10, aqui é a minha máscara padrão aqui do endereço, tudo bem? Então com o comando ping eu testo, eu consigo ter conectividade. Agora sim, se eu tivesse uma pasta compartilhada nesse PC0, eu poderia do PC1 acessar essa pasta compartilhada. Ou se nesse meu PC1 eu tivesse uma impressora USB conectada nele, essa impressora poderia ser disponibilizada, né, na rede como um serviço de impressão. Tá? Então, as pessoas acreditam que precisa ter um roteador para funcionar uma rede. Não, uma rede... o bloco o inicial é o switch, né? É ele que dá a conectividade inicial, né? E você pode ter serviços locais. Quer ver? De repente a gente pode colocar um servidor aqui, olha que bacana, né? A gente coloca um servidor, tá? Aquele mesmo sistema de arrastar. Eu vou colocar um cabo aqui direto, né? Na fast dele. Conectou, tá? E é claro, ele precisa ter um endereço IP também, né? 92.68.0.12 e a máscara, mesma máscara, não é? A máscara que define a vizinhança, então tá todo mundo nessa vizinhança aqui. Posso configurar aqui o endereço IP dele, 2 cliques. Como é servidor, ele tem mais coisas assim, né? Deixa eu definir o endereço IP dele, 92.68.0.12. Aqui tá padrãozinho. Beleza, servidor, né? Desculpa, foi muito rápido. Deixa eu clicar aqui no servidor para mostrar aqui os serviços, tá vendo? Ó, nessa aba aqui, o área de trabalho, Software and Services. Aqui, desculpa, configuração, né? Por exemplo, eu tenho um servidor de páginas, né? HTTP, tá ligado, né? Servidor de DHCP, se eu quiser eu posso ligar também, agora sim, né? O servidor resolve a minha vida. DNS, syslog, AAA, e-mail, FTP, sabe? Tem vários serviços que eu posso estar configurando aqui. Não se assuste com esse tanto de serviços, tá? Que é o nosso foco é conectividade. A gente vai configurar alguma coisinha nas aulas, mas é muito simples, tá? Então aqui, tá vendo? Esse HTTP tá ligado, né? Então, se o HTTP tá ligado, é sinal que esse cara
fornece um serviço de web. Se ele fornece um serviço de web, eu posso do PC1 acessar esse serviço, né? Eu posso chegar aqui no navegador. Eu posso colocar o nome? Ainda não, porque nessa minha rede local eu não tenho nenhum serviço de DNS. Mas eu poderia, né? Como não tem, eu vou colocar o 92.168.0.12, que é o IP dele, ó. E aí aparece a página, tá vendo? Ou seja, tudo isso está funcionando só com o meu bloco principal aqui, que é um switch, tá? Ainda não consigo acessar a internet, tá? Mas eu consigo acessar serviços locais aqui, como né, supondo que aquela página seja uma página corporativa, eu estaria acessando a minha intranet aí, tá? Todo mundo, né, toda empresa, ela precisa ter um... Quem é que vive isolado da internet hoje em dia, né? Ou quem é que vive somente na sua LAN? Aí surgiu a necessidade de entrar um equipamento que é o roteador, tá? A função do roteador, a primeira função, ele está conectando redes distintas, redes diferentes. Nesse exato momento, eu tenho uma rede lógica, né? 192.168.0.0. Eu gostaria de acessar, por exemplo, a internet, que são todas as redes do mundo, tá? Então aí eu preciso colocar a figura de um roteador. Vou colocar um 2811 aqui, por exemplo, tá? Para ser o meu roteador de internet. Isso aqui é uma topologia bem simples, né? De uma pequena empresa mesmo. Do roteador para o switch eu preciso estar conectando aí. Que tá um cabo direto. Que tal não? Tem que ser um cabo direto. Na fast 0, conectando aqui na interface do switch. Puxa, Ricardo, acho que você cometeu um erro, né? Porque está vermelho, tá? Então essa é a primeira característica dos equipamentos. O switch, por padrão, ele vem com todas as interfaces ativas. Já o roteador, ele vem com todas as suas interfaces desabilitadas. É por isso que aqui a interface ainda não subiu. Eu vou dar 2 cliques aqui no roteador, tá? Como a gente ainda não viu a parte de comandos, eu posso vir aqui na interface, usar o menu, tá? Mas só dessa vez, e dar um ligar aqui na porta, tá? Ou seja, eu estou ativando aqui a interface. Daqui a pouquinho ela vai ficar verde, né? E todos os equipamentos, né, eu atribuí o endereço IP. Claro, exceto esse notebook que eu só estou simulando como se fosse o cordão umbilical aqui do administrador com o switch, tá? E ele também pode colocar esse cabo console no roteador para fazer a configuração inicial. A gente atribuiu o endereço IP para todos os meus dispositivos. Poxa, eu preciso também atribuir o endereço para o meu roteador. Que tal 192.168.0.1? Olha só que legal. 255.255.255.0, né? Ô Ricardo, tem que sempre ser o primeiro endereço da rede para o meu roteador? Não existe nenhuma obrigatoriedade. Uma vez o aluno falou, não Ricardo, tem que ser o primeiro, que eu tinha colocado outro endereço, né? Eu falei, não há necessidade de ser o primeiro, né? Então, sei lá, eu posso colocar qualquer valor aqui. Posso colocar 13. Não, deve ter gente que é supersticiosa. 15, pronto. Vamos colocar o 15 aqui, tá? Mas enfim, basta, né? Não existe nenhuma lei que obrigue que o endereço IP, né, interno do roteador seja o primeiro ou o último. Basta que ele seja um endereço da sua rede, tá? Vou colocar o 15 aqui. Vou configurar esse endereço aqui na interface do router, tá? Router ou roteador. Aqui na interface, tá? Só dessa vez eu vou usar essa configuração aqui, porque hoje o nosso foco é mais apresentar a ferramenta do Packet Tracer, tá? Então configurei aqui o endereço, tá? E já tenho o meu roteador aqui. Aí depois o que vai acontecer? Eu ligaria para o meu provedor de serviços, para as operadoras, tá? E aí elas iriam colocar uma conexão com a internet aqui. Deixa eu só simular aqui, né? Então aqui seria
a internet, por exemplo, e aí eu ligaria lá para a operadora e elas iriam conectar aqui sabe, um link para a internet. Deixa eu nomear aqui internet. Seria aqui. Essa é a internet. Só que né, aí aqui está configurado o endereço público. Mas enfim, é necessário mais outras configurações. Né? Não bastaria só eu ligar para a minha operadora. Eu teria que configurar um serviço nesse roteador que se chama NAT. Tá? Também vai ser visto mais adiante. Para que ele compartilhe, né? Que ele compartilhe essa comunicação da internet. É da internet internamente, né? Como se ele fosse o famoso compartilhamento da internet. Outra coisa que está faltando, que é primordial, é que como eu coloquei o meu roteador, né? Antes dele a minha rede não tinha nenhum gateway, né? Ou seja, não tinha nenhuma saída. Agora, com o advento do roteador, quando eu coloco esse roteador, ele, né? Esse endereço aqui 0.15, ele é o gateway de toda a minha rede. Então todo mundo aqui dentro, eu preciso configurar como gateway esse endereço final 15 aqui, tá? Como que eu faria? Então deixo aqui no PC 0. Aqui a configuração de IP. Aqui ó, gateway padrão 92.168.0.15, tá? Porque a partir desse momento o meu computador sabe que quando eu precisar acessar outra rede, eu jogo para o gateway, tá? Então esse é uma configuração muito importante. Sem ela também não vai funcionar. Então tem que ir cada um 92.168.0.15 tá configurando o gateway aí, tá? Vou no servidor também. Configuração IP 92.168.0.15 está configurado aqui ele como gateway, ok? Bom, então eu tenho todo o endereçamento configurado, eu tenho o gateway configurado. Vamos supor que aqui com a minha operadora tá o link ativo e eu configurei bonitinho aqui o serviço de NAT no meu roteador. Já estando tudo isso, daria para navegar na internet? Ainda não, né? Porque quando a gente navega na internet, a gente navega com nomes: www.uol.com.br, www.terra.com.br, e esse nome é convertido em IP, né? E vice-versa. Então a gente precisa configurar também, além de tudo isso, configurar DNS aqui nos meus equipamentos. Então, servidor de DNS. Bom, vamos colocar aqui que esse meu. Eu posso colocar um servidor do Google, né? Que o pessoal usa muito. Então, vou colocar aqui 8888, por exemplo. Tá? É só o servidor que vai estar resolvendo nomes, IPs para nome aqui. Aqui, ó. Navegador, configuração IP. Tá? Precisa ser o do Google? Não precisa ser o DNS do Google. Pode ser o DNS da sua empresa, DNS do seu provedor de serviços, tá? De preferência, um DNS confiável e que tem um tempo de resposta muito bom, tá? Então, geralmente do seu provedor de serviços é o ideal. E agora sim, né? Então eu tenho configurado o endereço IP, a máscara, o gateway, DNS, né, que vai fazer a resolução desses endereços para mim. E é claro, eu estou supondo aqui que já foi configurado um link com a internet, esse cara está configurado com o NAT. Então eu teria uma pequena rede empresarial, né, small business aqui pronta, né, bem clássica, né, um servidor, computadores e uma saída para a internet aqui, onde eu tenho aqui simulado, né, uma pequena rede, tá? Do paquete tracer, preciso completar aqui. Tem que tomar bastante cuidado de salvar. Então você pode salvar aqui em File, Save as, né? Pode ser um Save as.
Deixa eu salvar aqui. Ele tá gravando aqui, ó, no seu nome, né? Seu username, Cisco Packet Tracer, Saves. Mas você pode escolher qualquer outro lugar. Então eu vou colocar aqui Lab 1, tá? Ele grava nesse formato PKT. Salvar. Ou seja, tudo que eu fiz aqui, tudo que eu configurei, tá salvo nesse arquivo. E aí eu vou sempre dando um salvar aqui para sempre manter, tá? Aqui nos menus, esse file bem tradicional de Windows, né? Abrir, salvar, salvar como, editar também bem Windows, copiar, colar, tá? Você pode copiar em vez de, se você cansou de arrastar, você pode copiar um dispositivo para outro lugar, tá bom? E aqui não tem muito, ajusta zoom, ferramentas, algumas extensões aqui, né? Mas assim, ele tem muito recurso, tá? Daria um curso só de Packet Tracer, mas o que eu queria mostrar é isso, né? É o quão poderosa é a ferramenta e como que você pode utilizá-la, né? Para estar simulando, criando o seu mundo, criando a sua rede, né? E a um custo muito baixo, tá? E a dica que eu dou quando você trabalha com o Packet Tracer, não fica aquela ideia que você está trabalhando com um simulador, né? Tenta pensar assim, puxa, eu tenta se colocar num cenário real, né? Imagina que na sua frente você tem um cenário real que você precisa resolver, o que você precisa configurar, né? Fica muito mais legal, a adrenalina começa a subir, você começa né, a atividade fica muito mais atrativa, né, do que simplesmente você vai arrastando as coisas, vai colocando. Tenta se imaginar numa situação real, igual quando a gente brincava de polícia e bandido. Era legal porque tinha uma história por trás. Então tenta criar, quando você trabalhar com o Packet Tracer, tenta criar uma história por trás, tenta criar, tenta se imaginar num ambiente real, né? E sempre dando 2 cliques para você, que ele te mostra a cara do equipamento. Ele procura simular ao máximo mesmo, tá vendo? Aqui a frente do equipamento. Eu consigo até desligar aqui, ó, né? Eu desligo, ligo. Inclusive nos roteadores, se você vai colocar alguma interface, alguma outra coisa, né? Por exemplo, aqui no Físico, vou colocar uma interface aqui. O Wiki 2T aqui, por exemplo, né? Se eu colocar assim, olha o que ele vai falar. Você não pode adicionar, amigo, precisa desligar a energia. Olha a realidade que ele chega, né? Aí eu desligo, aí sim eu consigo colocar uma wiki, eu ligo, né? Ou seja, é uma ferramenta fantástica, tá? Com ele, ele é o suficiente para você se preparar aí para a prova do ICND1 ou até mesmo CCNA. Ele cobre tudo com tranquilidade, tá bom? Espero que você tenha gostado do Packet Tracer. Baixe o Packet Tracer, instala, brinca no bom sentido, cria o seu mundo, né? E vou começar a praticar aí, né? Começa a colocar suas ideias, suas configurações, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Um abraço.